Bom dia, alunos do quarto ano da COENV. Vamos para a nossa aula de Geografia. Vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos, né? Que são as atividades econômicas do espaço rural e do espaço urbano. Mas o que são as atividades econômicas, hein, gente? As atividades econômicas, elas são aquelas atividades que vão gerar algum tipo de renda, né? Riqueza para determinada região. Então, vamos lá. Observe aí esse slide que está representando várias atividades econômicas, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Essas atividades, elas foram divididas em setores. Tem as atividades econômicas do setor primário, que é o primário de primeiro, né? Então, são as primeiras atividades, que é a agricultura, pecuária e extrativismo. Essas atividades aí são características do espaço rural. Agricultura, todo mundo já sabe que é a atividade de preparar, plantar e colher, né? Prepara a terra, planta e colhe. A pecuária é a criação de animais, seja de que tipo for, gado, galinha, porco, cavalos, certo? E o extrativismo é a atividade de extrair da natureza determinadas matérias-primas para fazer outras coisas. Tem o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. Tudo isso aí nós já vimos, né? No livro de vocês, na página 281, explica direitinho cada tipo de extrativismo. O setor primário é aquele setor que fornece a matéria-prima para a indústria, que está lá no setor secundário, viu? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Com relação à matéria-prima, nós vamos trabalhar mais, aprofundar mais esse assunto na próxima aula, que a gente vai conhecer alguns tipos de matéria-prima e alguns produtos fabricados com aquela matéria-prima, certo? E esses produtos são enviados para a indústria para ser transformados em alguma coisa. Por exemplo, o leite vai ser transformado em queijo, requeijão, manteiga e por aí vai. São os derivados do leite, certo? O milho pode ser transformado em fubá, que é aquela farinha de milho que a gente faz o cuscuz, né? Quase todo dia na nossa casa a gente come um cuscuzinho de milho, né? O arroz, que é transformado também em massa, o trigo é transformado em farinha de trigo, e são vários produtos que podem ser transformados na indústria. E a gente já viu também os tipos de indústria, né? Indústria que fabrica alimentos, indústrias alimentícias, indústria que fabrica tecido, indústria têxtil, indústria farmacêutica. Dependendo do tipo de produto que fabrica, recebe um determinado nome. Já o setor secundário é o setor que vai transformar as matérias-primas, ou seja, aquele setor que as indústrias estão inseridas. Então, vão receber a matéria-prima da onde? Lá do setor primário. E vão transformá-los em alguma coisa. Pode ser roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas, né? Se for o caso de madeira, se for o caso de alimentos industrializados, vamos lembrar aqui de algum alimento industrializado que a gente consome na nossa casa. Toscana, doce de leite, petisco, refrigerante, né? E são vários. Aqui tá mostrando, né? Roupas são fabricadas na indústria de confecções. Aqui automóveis, né, que tem a indústria específica para cada tipo de automóvel, de celular, de computador, de alimento. O setor terciário, como o próprio nome já diz, é o terceiro setor da economia. Ele é responsável pela distribuição dos produtos que são fabricados lá na indústria para a população. Para onde é que vão esses produtos? Para os comércios, pode ser varejista, atacadista. Os prestadores de serviço também estão aqui no setor terciário, são os médicos, professores, dentistas, fisioterapeutas,
que prestam serviço de maneira geral. Aí, gente, nesse slide, a imagem está mostrando as etapas produtivas dos 3 setores. Quais são os setores? Setor primário, secundário e terciário. Primeiro é o extrativismo, extraiu a madeira, né? O homem derruba as árvores da floresta, retira a madeira para a fabricação de móveis ou de papel, alguma coisa assim. Um prestador de serviço vai transportar, vai fazer o transporte dessa madeira cortada, vai levar lá para a indústria, que é uma indústria de móvel, vai fabricar um móvel com aquela madeira ali, digamos, né? Tá ali o trabalhador da indústria fabricando um móvel numa marcenaria, né? Marcenaria que trabalha com móveis. A marcenaria é o local cuja madeira das árvores cortadas é transformada em móveis por meio de máquinas e do trabalho humano também, né? Quando está pronto os móveis, quando estão todos prontos, são transportados agora na forma de móveis, né, que foi fabricado lá na indústria, na marcenaria, lá para os comércios da cidade, para as lojas de imóveis, digamos, né? No comércio você pode vender ou comprar um produto. Esse é a definição de comércio. O que é comércio? É a compra e venda de produtos. Então, esse esquema aí mostra exatamente como que acontece as etapas de produção de um móvel, por exemplo. Mas poderia ser de um alimento também, viu, gente? Essas são as etapas produtivas. Como nós moramos aqui na região Nordeste, né? Piauí está localizado na região Nordeste. Nós vamos falar um pouco da economia, das atividades econômicas da nossa região. Então, primeiro um pouco de história que a gente já viu lá na disciplina de história. A economia do Brasil começou a se desenvolver no Nordeste com o cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi a primeira atividade econômica do Brasil. Até a metade do século XVIII, o Nordeste foi a região mais rica do Brasil. Isso referente à agricultura naquela época, né? Atualmente, a região Nordeste é a terceira maior economia do país. A região Nordeste é a terceira maior economia do país, Brasil, né? Do nosso Brasil. Na década de 70, foi um período em que houve um crescimento muito grande das indústrias, houve instalações de indústrias, melhorias da infraestrutura de indústrias que já existiu aqui no Brasil e algumas atividades ligadas ao petróleo. E aí tem a imagem de indústrias do Nordeste. A economia dessa região, que é a região Nordeste, é bem diversificada, não é só a agricultura não, viu? O turismo é muito forte aqui na região Nordeste, há uma grande presença de indústrias, o agronegócio e exploração de petróleo. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região Nordeste, continua sendo, viu, gente? A região Nordeste ela foi dividida em 4 sub-regiões. A gente vai falar um pouquinho sobre a região Meio Norte, que é onde a gente está, né? A zona de transição entre o Nordeste e a Amazônia, Maranhão, o que é a sub-região Meio Norte? Essa zona bem aí de transição, de passagem, né? Entre o Nordeste e a região da Amazônia. Maranhão e Piauí. O extrativismo do Babaçu é o extrativismo vegetal, né? Certo? E a agricultura do algodão e do arroz são as principais atividades econômicas do meio norte dentro da região Nordeste, viu? No setor econômico, o Piauí apresenta uma grande variedade de atividades: comércio, indústria, agricultura, pecuária, turismo e extrativismo. Dentro aqui dessas atividades, dessa grande variedade, a gente tem que destacar também o serviço de saúde que é oferecido aqui no nosso município, Teresina. Aqui é um polo médico, um polo de saúde bastante procurado, até por outros estados, que as pessoas vêm para fazer algum tratamento médico aqui, porque é mais perto ou porque os preços são melhores, viu? E o serviço prestado aqui pelos médicos daqui do Piauí é de excelente qualidade. O setor de prestação de serviços e comércio varejista, quando a gente fala em varejista, são comércios que vendem em pequenas quantidades, viu?
Possui grande importância para a economia, atuando em diversos segmentos, como, por exemplo, vestuário, que são roupas, né? As financeiras, que emprestam dinheiro a juros, lojas de calçados, as concessionárias de veículos, são as lojas que vendem determinados tipos de veículos, escolas, aqui tem muitas escolas, né? O ensino aqui do Piauí, ele é bem destacado fora em outros estados, né? Porque é um estudo muito, muito bom. E muitos outros. As indústrias que estão aqui atuando no nosso estado, elas trabalham com produtos químicos, tecidos e bebidas. Recentemente, duas empresas de grande expressão, ou seja, enormes, elas se instalaram aqui na nossa região. A Bunge, que é transnacional, e a Fábrica de Cimento Nassau. A pecuária aqui do nosso estado, ela é bem tradicional. Ela foi uma das primeiras fontes de renda ao longo da história do Piauí. E foi a partir da pecuária que o Piauí começou a se desenvolver também, viu? As principais criações praticadas no estado são bovinos, caprinos, suínos, ovinos e asininos. O maior destaque na pecuária é a criação de caprinos, cabras, bodes, uma vez que esses animais se adaptam às condições climáticas do semiárido, que são as condições climáticas tempo seco, poucas chuvas, e eles se adequam a essas condições, e são pequenos, né? A primeira atividade econômica da região Nordeste foi a criação de gado, viu? Aqui no nosso estado. Primeiro centro comercial foi hoje localizado na cidade de Parnaíba com a venda de carnes secas. Carne de sol, chamada. Parque Industrial do Piauí. O Parque Industrial instalado no Piauí está constituído de um conjunto de bem pequenininhas, pequenas e médias empresas, predominantemente individuais. Ou seja, eu quero instalar uma empresa individual, só minha, caracterizadas pelo uso intensivo de mão de obra e baixos níveis de capitalização, mas é a questão do dinheiro, né? Não é muito alto não, os investimentos. Predominam as indústrias de transformação e a extrativa, com destaque para produtos de alimentos, o óleo, macarrão, biscoito e laticínios. Bebidas, vestuário, textos de tecido, calçados, plásticos, químicos e móveis, além de outros, né? Os produtos industrializados no Piauí são consumidos internamente aqui, nós mesmos consumimos, ou exportamos para estados vizinhos em pequena escala, em pequena quantidade. Aí, gente, é a vista panorâmica do complexo industrial, lá na Zona Sul, aqui de Teresina, viu? São 5 distritos industriais, Teresina, Parnaíba, Pix, Floriano. E agora, a nossa atividade de hoje, que vocês irão copiar no caderno essas questões, né? Lógico que deixando espaço para responder, você vai explicar aí na primeira questão o que é o setor primário, o que é o setor secundário e o setor terciário. Aí você vai desenhar na segunda questão esse esquema bem aqui, né? Do jeito que tá aqui, você desenha. É muito fácil desenhar isso aqui, gente, não é difícil. Aí você vai pegar um exemplo de produção de um determinado produto. Então, produto, desde sua retirada na natureza, sua transformação, distribuição e venda. Você vai desenhar ou escrever. A terceira, distribui as seguintes atividades nos setores econômicos abaixo. Aqui tem extrativismo, indústria, comércio, agricultura, distribuição, pecuária e fábrica. Quem é do setor primário? Você escreve aqui. Quem é do setor secundário? Você coloca aqui do setor terciário. Você vai distribuir, certo? Aqui é para relacionar as colunas. Essa coluna A, B, C, D com essa aqui. Onde é A, onde é B, onde é C. Quinta questão. Relacione as colunas. Só que referente a outra temática. Agricultura, pecuária e agropecuária. Quem é quem aqui, gente, viu? Então, copiar, responder
bem bonitinho, manda pra tia lá no WhatsApp, viu? Pra tia corrigir, que a tia corrige na hora e ver se tá certo, se tem que fazer alguma correção, viu? Ok? Então, até daqui a pouquinho com a nossa aula de redação.